Olá, boa tarde. Foi inaugurado agora há pouco o viaduto de Carapina, na Serra. A repórter Júlia Cássia acompanhou a entrega das obras e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Júlia. Como é que fica o trânsito aí agora, perto do viaduto de Carapina? Boa tarde, Manu. Por agora, o trânsito está fluindo bem, até porque com a entrega do viaduto de Carapina, que está aqui atrás de mim, aquelas interdições que tinha na rodovia acabaram, né? Agora as 3 pistas estão fluindo normalmente, sem interdição, por causa da entrega que aconteceu hoje pela manhã. Por enquanto, os carros ainda não estão podendo acessar o viaduto, porque ainda acontece a solenidade, né, ali em cima. Então, assim que os carros forem retirados, as pessoas também, né, saírem do local ali, nesse momento de entrega, os veículos vão passar a poder subir. Mas ciclistas e pedestres, né, que são outros públicos que esse viaduto contempla, já estão podendo subir. Vamos conferir todos os detalhes dessa entrega, como vai melhorar aqui o trânsito na região e também a vida de moradores no local, na reportagem que eu fiz com Alex Nepomuceno. Um ano após o início das obras e depois de 3 adiamentos, o viaduto de Carapina foi inaugurado. A construção faz parte do complexo viário que inclui obras de ampliação e outras melhorias no trevo de Carapina. Antes da liberação para veículos, pedestres e ciclistas foram os primeiros a subir o viaduto. O Elis é morador de Jardim Carapina e aprovou a nova travessia. Eu achei uma coisa mais preciosa, né? Porque para a gente fazer uma caminhada, andar e a mobilização do trânsito também, né? Mudou muito. Para ciclistas como Eli, a ciclovia no viaduto também foi positiva, mas ele reclama da falta de complemento ao deixar a estrutura. O complemento da ciclovia deve terminar na descida da Norte-Sul, que é do posto ali até lá no shopping, o shopping Norte-Sul, ali embaixo, não tem ciclovia. O viaduto de 7 metros de altura e 46 de extensão tem 2 faixas por sentido. O viaduto elimina a necessidade de conversão para acessar Jardim Carapina e Eurico Salles na Serra. Também é o novo caminho para retorno e acesso à Vitória. O investimento tem como principal objetivo melhorar a fluidez do trânsito entre a capital e a cidade mais populosa do estado. Essa é a terceira etapa das obras. A primeira teve início em 2021, na rodovia das Paneleiras. Foram implantadas 3 faixas por sentido, ciclovia e calçada. A obra conta também com uma área de convivência e lazer com 10 metros de largura no canteiro central. O investimento total no complexo viário de Carapina foi de 76 milhões e meio de reais. Alegria em estar inaugurando essa obra, porque a região metropolitana, a Grande Vitória, passa a receber grandes obras de mobilidade que há muitos anos não recebia. Pois é, então entrega feita, agora é acompanhar, né, para ver se durante a semana, depois que o viaduto estiver funcionando, ver como é que fica o trânsito na região, mas realmente a intenção é acabar um pouco com esse congestionamento, não vai ter mais interdição na via. Pequenas interdições, na verdade, podem acontecer porque está tendo obras ainda no canteiro central, aqui no lado de Carapina, então algumas interdições podem acontecer. Mas agora a gente acompanha, né, para ver se esse novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito aqui na região. Volto com você, Manu. Isso mesmo, Júlia, muito obrigada aí pelas informações. Vamos torcer para que não tenha trânsito, né? Porque principalmente no horário de pico, aí é uma via que tem muito caminhão, é bastante movimentada. Obrigada, Júlia. E mudando de assunto, um lutador de jiu-jitsu agrediu 3 pessoas em um condomínio em Jardim Camburi, Vitória. Tudo foi gravado por câmeras de segurança. O suspeito chega com a esposa, ela conversa com a pessoa que está na portaria. Em seguida, o lutador abre a janela com força e tem início a confusão. As vítimas tentam conversar, mas com agressividade. O homem tenta agredir e tirar o celular da mão de uma das vítimas. A confusão teria começado porque a funcionária se recusou a receber uma encomenda do casal, que estava fora das normas do condomínio. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia, mas o lutador foi liberado sem prestar depoimento. A ocorrência foi registrada como vias de fato e o caso está sendo investigado. Um comerciante foi preso acusado de racismo em Cariacica. O suspeito ainda teria tentado agredir um adolescente. A vítima chora ao lembrar as palavras racistas que ouviu. Sai preto, sai macaco, sai sei lá negro. O adolescente de 13 anos estava nessa loja de bijuterias que fica na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Vídeos foram gravados de longe por funcionários das lojas que ficam em frente ao estabelecimento. As imagens mostram a viatura da Polícia Militar e a ambulância do SAMU.
A vítima relata os detalhes. Na hora que eu comecei a entrar, o chinês lá na bancada já estava me encarando. Aí nós fomos lá para perto dos anel, né? Nós ficou lá escolhendo os anel para comprar. Aí já tinha uma mulher também que estava me encarando, né? Eu estava sentindo mal, porque 2 pessoas me encarando. Aí, de tanto eles encarar nós, os meninos decidiram sair da loja. Aí, na hora que nós estávamos saindo da loja, assim, aí o chinês estava me rodeando, ele parou atrás de mim. Eu olhei para ele e falei assim, ei, não precisa me seguir não, não vou roubar nada não. Daí que ele se alterou e veio para cima de mim me empurrando. Rayane ficou indignada quando soube que o filho havia sofrido agressão física e ainda racismo. Foi um constrangimento, né? Só de ele entrar na loja, o homem já tá seguindo, constrangiu ele, né? Pensando que meu filho é ladrão, meu filho tem 13 anos, meu filho não é ladrão. Eu acho isso uma falta de respeito, né? Pelo meu filho e pela nossa cor também, né? Segundo o adolescente, ele estava aqui na loja com 2 amigos de 12 e 15 anos, mais a tia. E quando ele sofreu a agressão e também o racismo, teria vindo aqui para fora. Populares viram a cena e acionaram a polícia. O dono da loja acabou preso por racismo. O comerciante Digilan Lee, de 38 anos, também vai responder por lesão corporal. Ainda de acordo com as vítimas, ele machucou a cabeça após cair durante as agressões. O suspeito recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado ao DML para exame de corpo de delito, antes de seguir para o presídio. Tentamos conversar com ele, mas o comerciante demonstrou dificuldade em falar português. Esse menino não tem papai e mamãe por la loja. Muito chula criança. É demais falar esse menino só por la loja, sai loja. Vendedoras que conhecem o comerciante disseram que ele já foi assaltado algumas vezes e acreditam que ele tenha confundido os meninos. O cano foi pego pelo japonês para poder tirar ele de dentro da loja, porque os funcionários e os clientes começaram a gritar, é assalto, é assalto. Aí foi onde a gente ouviu, fechamos a porta da loja e ficamos olhando tudo no vidro. É uma pessoa boa, honesta, trabalhador. Apesar da loja dele ter um monte de câmera, entendeu? Ele era muito roubado nessa loja. Já a mãe de Rian teme que o filho fique traumatizado com o fato e pretende processar o comerciante. Com certeza, eu quero processar ele da forma que ele fez com meu filho. Eu não aceito isso não. Chamar de negro, macaco, essas coisas todas, não aceito e eu vou processar ele sim. Em depoimento, o chinês de 39 anos negou as acusações e disse que foi agredido e que usou técnicas de luta para se defender, mas acabou agredido na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico. O comerciante foi autuado por injúria racial e lesão corporal. Perseguição e acidente em Vila Velha. O carro passa em alta velocidade e bate em um poste. Em seguida, uma pessoa sai do veículo correndo e é perseguida por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. A cena assustou moradores do bairro Ataíde. Segundo a Guarda Municipal, os suspeitos conseguiram fugir. O veículo foi guinchado. E as regras para ter arma de fogo e praticar tiro esportivo mudaram em todo o país. Um decreto do governo federal reduziu o número de armamentos e munições que as pessoas vão poder ter. A aposta é na redução da violência no país. Abril de 2022. Imagens de câmeras de segurança mostram Wellington da Silva Dias, de 24 anos, levantando os braços e, mesmo assim, sendo baleado a queima-roupa pelo cabo da Polícia Militar. Outubro de 2022. Os soldados Bruno Maia Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celine foram mortos em uma emboscada por criminosos no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. 2 crimes que colocam agentes da segurança pública em posições distintas. De um lado, como o assassino que tira a vida de um homem que não reage a uma abordagem. Na outra, como vítimas de uma criminalidade impiedosa. 2 histórias que servem de recorte daquilo que foi apresentado no Anuário da Segurança Pública. De 2021 a 2022, dobrou o número de policiais mortos no estado em serviço ou de folga. Outro destaque do Anuário de Segurança Pública é que o Espírito Santo é o estado com o 2º maior aumento no registro de armas do país, perdendo apenas para o Distrito Federal. E esse dado provoca reflexões a respeito das consequências que essa maior circulação de armas podem ocasionar. A arma ela não é um juiz, concorda? A arma ela não é um julgamento. A gente tem, leis para me proteger e proteger ao outro. Quando a gente vive em sociedade, a primeira coisa que a gente aprende, nem sobre psicanálise, mas vamos falar da psicanálise, a lei vem para que eu possa conviver em
sociedade. Então, a arma ela pode me dar a sensação de que eu tenho o poder de, estar acima dessa lei, o que não é uma verdade. É um desafio para todos nós, é um desafio principalmente para o governo federal, onde nós também pedimos o apoio com a nossa divisa de estados, onde, lamentavelmente, permeiam a entrada dessas armas e de drogas, que fomenta toda essa questão do homicídio, quando a gente faz o link com o tráfico de entorpecentes. Para o superintendente da Polícia Federal, um dos maiores perigos dessa circulação é dessas armas pararem nas mãos de criminosos. Quanto mais armas estiver circulando, ainda que elas tenham sido adquiridas de forma legal, há uma chance muito maior de que essas armas parem nas mãos de criminosos e aí nós vamos ter muito mais violência, vamos ter muito mais mortes, vamos ter muito mais enfrentamentos com as polícias. Isso é inevitável. Durante o último mandato, o ex-presidente editou decretos que facilitaram o acesso a armas, inclusive as de grosso calibre e as de uso restrito, como fuzis. Qualquer pessoa tinha o direito objetivo de adquirir uma arma e isso acabou gerando essa enxurrada de armas nas ruas. Hoje não, hoje além dos demais requisitos, que é passar por um teste psicotécnico, passar por um curso de tiro, ter todas as certidões negativas da Justiça Criminal, da Justiça Federal. Além disso, a pessoa também precisa demonstrar por que ela precisa daquela arma. E o superintendente defende a importância desses dados para a elaboração de políticas públicas. É nosso objetivo identificar essas armas, onde essas armas estão, apreender as armas, mas ir além. Além da apreensão de arma, identificar os criminosos, prender esses criminosos e identificar toda a capacidade financeira das organizações criminosas. Mais detalhes sobre a medida você confere na edição de hoje do Jornal Tribuna ou no portal Tribuna Online. Um motorista com a carteira de habilitação vencida ficou ferido após um acidente ontem à noite. O carro, por pouco, não derrubou o poste. A batida aconteceu na Glória, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o carro seguia pela Avenida Jerônimo Monteiro, na pista do meio, e tentou desviar de outro veículo. Mas o motorista acabou perdendo o controle da direção e o veículo bateu no poste. O motorista estaria em alta velocidade. Apesar da gravidade do acidente, ele teve apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. O homem de 44 anos estava sozinho no carro. Um reparo emergencial foi feito no poste e o fornecimento da energia do local não foi afetado. Crianças e adolescentes na mira da violência. Em média, 3 casos de estupro foram registrados por dia no último ano aqui no estado. O crime de abandono também teve aumento. Dos 14 aos 17 anos, a situação de adolescentes vítimas de maus-tratos é ainda mais grave. Os casos aumentaram 106%, saindo de 29 para 60 no último ano. Frequentemente, é dentro de casa que essa violência acontece. Em julho do ano passado, mostramos aqui no TN que uma criança de 4 anos ficou cerca de 1 hora ajoelhada no quintal de casa, com as mãos para trás. A criança não tinha permissão para mexer a cabeça, além de ficar exposta ao sol e ao calor. Outro caso emblemático que envolve uma série de violências é o de Jorge Teixeira da Silva. O menino de 2 anos foi estuprado e morto em julho do ano passado. Ele também apresentava marcas de queimaduras de cigarro pelo corpo. Os pais são os principais suspeitos. Apesar da redução no número de mortes violentas aqui no estado, a taxa continua acima da média nacional. Esse é um tipo de violência, que requer todo um cuidado, uma rede de proteção para crianças e adolescentes. É importante também o envolvimento de toda a sociedade, as escolas. Às vezes essa criança, que foi morta, ela passou por um processo de outras violências, uma lesão corporal, um hematoma no corpo, que às vezes na escola ou em postos de saúde também, A violência sexual contra crianças e adolescentes também aumentou. Foram 1.259 casos em 2022, um crescimento de 13,6% comparado ao ano anterior. As tentativas também subiram de 141 para 181 de um ano para outro. Na maioria dos casos, os estupradores são da família. Mas 22% das vezes o abuso parte de um desconhecido. Foi o que aconteceu com uma menina de 11 anos, vítima de estupro em julho do ano passado em Ataíde, Vila Velha. Ela foi atacada no meio da rua e levada até uma casa abandonada. Alguns estudiosos falam
que no Brasil a gente salvou a criança, né? A mortalidade infantil diminuiu bastante, isso foi um grande avanço, para, na segunda década de vida, o Brasil matar os seus adolescentes. Eu estou me referindo às violências domésticas, às violências urbanas, à violência armada. De acordo com essa promotora de justiça, é preciso que mais pessoas sejam capacitadas para ouvir o relato de uma criança ou adolescente vítima de violência. A criança era abusada, ela era ouvida na escola, depois ela era levada para o conselho, ela era ouvida no conselho, ela ia para o IML, ela era ouvida lá, depois ela ia para o judiciário, para a delegacia, ela novamente era ouvida, ou seja, ela era revitimizada. Imagina uma criança que foi abusada ter que contar essa história 5, 6, 7 vezes. Então, o que a lei trouxe agora é que ela vai ser ouvida uma única vez, para que ela não tenha que passar novamente por todo esse processo. Por isso que precisamos, então, em todos os municípios, termos um local para escuta especializada e nas varas a salinha para o depoimento especial. A seguir, interdições na Terceira Ponte amanhã. A gente volta já já. Atenção, motoristas, vai ter interdição na Terceira Ponte amanhã. Começa às 8 da manhã no sentido Vila Velha. É que os bombeiros vão fazer uma simulação de resgate para casos de ocorrências na ciclovia da vida. Também haverá interdições parciais das faixas, nos dois sentidos, entre 7 da manhã e 4 da tarde, para a troca das muretas de proteção da ponte. Essas obras são para expansão de faixas e construção da ciclovia, que devem ser concluídas em agosto. Segundo a Rodossol, os motoristas que passarem pelo local serão orientados. E o TN1 fica por aqui. Boa tarde para você e um excelente final de semana.